Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Como estamos passando? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Tudo na doce paz de Cristo? Ótimo! Você continua se cuidando, não é? Continue se cuidando, não dê sopa não, não dê moleza, o inimigo está aí. As coisas melhoraram muito, mas ainda não estão controladas. Cuide-se. Eu me cuido, você se cuida, nós nos cuidamos e Deus cuida de nós. Não é? Isso sempre funciona, viu? Sempre. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 3 da nossa revista EBD Betel Adultos. A oração de gratidão pelo conhecimento. Nosso primeiro arrazoando é para falarmos sobre aquela recomendação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Quem não sabe que a oração é que sustenta a nossa fé? Qual cristão não sabe disso? Qual cristão não sabe que sem oração não vence? Quem não sabe? Mas a questão aqui não é de saber intelectualmente. A questão aqui é de saber intelectualmente e de colocar isso em prática. Porque são tantas outras coisas que roubam o nosso tempo, que tempo não sobra para nada, principalmente para a oração. Oramos pouco. Eu sei que eu deveria orar mais. Você acha que você já ora muito? Acho que, se formos bem sinceros, bem honestos, nós sabemos que precisamos orar mais. Quanto mais orarmos, mais facilmente vamos atravessar o deserto da vida. Por isso Paulo lá recomenda: orai sem cessar. E ele nos dá exemplo. Paulo era um homem de oração. Orava pelos crentes que ele havia levado a Cristo, pelas igrejas que ele havia fundado, mas também orava pelos crentes que outros tinham levado a Cristo e por igrejas que ele não havia fundado, por outros ministérios. Ele orava. Ele orava pelos santos. E ele recomenda orar sem cessar. Agora, se eu penso que orar é só com os olhos fechados ou só de joelho, então eu não tenho como orar sem cessar. Eu vou orar só de manhã, só de tarde, só à noite. Eu vou orar em poucos momentos do meu dia, porque eu tenho que me ajoelhar, tenho que fechar os meus olhos, e aí eu tenho que desligar tudo e começar a orar. É claro que isso aí é o ideal. E tomara que eu tenha tempo para fazer isso, e condições de fazer isso, e ter momentos em que eu possa fazer assim. Mas se não tiver, é só assim que se ora? Você sabe que não. Orar é falar com Deus. Falar com Deus todo instante. E eu tenho acesso a Deus pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Eu e você temos acesso a Ele. Eu e você temos permissão, privilégio de entrar na presença dEle. Porque quando Jesus morreu, quando Ele pagou o preço da nossa salvação, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, escancarada foi a porta de acesso a Deus. E aí eu posso orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora do almoço, na hora do jantar, no café da manhã. Eu posso orar quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou dando aula, quando eu estou pregando, eu estou aqui orando, estou pedindo a Deus. Eu posso fazer isso paralelamente com tantas outras coisas, porque orar é estar em sintonia com Deus. Eu posso orar quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou desanimado, quando eu estou arrasado, quando eu estou injuriado, quando eu estou atormentado, quando eu estou sendo tentado, quando eu estou sendo provado. Eu posso orar de manhã, ou melhor, não interessa. Eu posso orar, não interessa a hora, não interessa o lugar, não interessa a posição.
Sabia que não interessam as palavras, porque às vezes nos faltam palavras, ou às vezes ficamos escolhendo palavras. E há pessoas que não oram porque querem não errar no português, por exemplo. Há pessoas que não oram porque ficam com vergonha de cometer alguns erros de pronúncia, de regência, de concordância. Que isso? Abra a boca e fale com Deus. Deus não está preocupado com isso, não. Quem estiver preocupado com isso, que se vire, porque Deus não está. Ele quer que nós conversemos com Ele. Por isso eu posso orar sem cessar. E você também pode. Nós podemos orar sem cessar. Todo instante, toda hora, todo momento, podemos falar com Deus. O acesso a Ele está liberado por Cristo, por Jesus, quando pagou por mim e por você o preço da nossa redenção. Nosso segundo arrazoando é para destacarmos aqui duas palavras usadas por Paulo, que foram usadas por Jesus também. Houve só uma inversão na ordem, mas você vai ver que não vai fazer diferença nenhuma a inversão na ordem aqui. Está no nosso texto áureo. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele vai falar orando e vigiando. Lá no capítulo 26 de Mateus, Jesus fala: vigiai e orai. Bom, então Paulo aqui inverteu, então muda tudo. Não muda nada. Nós temos aqui que pensar o seguinte: esta dupla tem que funcionar em dupla. Aí você fala, bom, mas é claro que uma dupla tem que funcionar em dupla. Pronto, a dupla só funciona em dupla. Ou seja, se eu vigio muito, mas eu não oro, estou frito. Se eu oro muito, mas eu não vigio, também estou frito. A rigor, quem ora vigia. Mas nem sempre quem vigia ora. Por isso que devemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Par e passo, uma ao lado da outra. Quem vigia está esperto, está vendo o todo, está vendo o contexto, está vendo o invisível. Quem ora está em sintonia com aquele que sabe tudo, que vê tudo e que pode me abrir os olhos para que eu veja o que eu não estou vendo. Se eu oro e vigio, eu estou no caminho de conseguir vencer toda e qualquer tentação. Porque foi isso que Jesus falou lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E entrar aqui é cair em tentação. É como se a tentação estivesse dentro de um quarto e eu entro lá e ela toma conta de mim. E Paulo está aqui falando, né? Orando e vigiando com toda súplica pelos santos. Então, na verdade, é orando e vigiando e orando. E é assim que nós caminhamos. É assim que nós avançamos. Porque às vezes a pessoa pode orar, mas não vigia. Por exemplo, eu oro, mas na primeira oportunidade eu faço o que eu não deveria fazer. Depois, meu Deus, não vigiei. Olha aí, eu tenho que fazer as duas coisas. Vigiar e orar. Orar e vigiar. Para não entrar em tentação, para não cair em tentação, para não errar diante de Deus. É orando e vigiando, é vigiando e orando. E assim nós vamos atravessando o deserto da vida. Nosso terceiro arrazoando é para destacar aqui 3 razões que, na minha opinião, já vão fazer com que eu ore o máximo que eu puder. Há muitas outras razões, mas eu vou destacar aqui 3, que, na minha opinião,
já vão fazer com que eu ore o máximo. Primeira razão é porque orar é terapêutico. Quem fala se cura. Falar já faz parte do processo de tratamento. Orar é terapêutico. Se você for a um psiquiatra, a um médico, a um psicólogo, a um conselheiro cristão, você vai chegar lá e você vai fazer o quê? Você vai falar. Ele vai te ouvir. Você vai falar. E à medida que você fala, você já vai se curando. A oração é terapêutica. A oração é terapêutica. Ela cura. Falar cura. Um dos processos de cura para muitos dos nossos problemas é falar, é externalizar, é colocar para fora. Porque muita coisa que fica aqui dentro é veneno. Aquilo é como bomba aqui dentro. E ao colocar aquilo para fora, eu já estou em processo de cura. Falar com Deus é terapia. É terapêutico, é tratamento. Já faz bem demais a mim falar. Segunda razão, porque eu acho que devemos orar e não precisamos ir atrás de mais outras razões, podemos até ir, mas não para fazer com que eu ore. É que orar aumenta a nossa intimidade com Deus. Nas primeiras orações, a gente fala pouco, a gente esconde muito, a gente faz de conta. Mas aí, à medida que a gente vai orando mais, aí pronto. É liberdade, é intimidade, é prazer de estar ali, é abrir o coração, abrir a alma, falar do que gosta, do que não gosta, do que detesta, do que não suporta, falar do que alegra, do que entristece, falar do que abre, do que fecha, falar do que faz bem, do que faz mal. Olha aí, olha como que eu vou me tornar íntimo do meu Senhor. Como que eu vou me tornar íntimo do meu maior amigo, daquele que morreu por mim, que me ama profundamente. Não porque eu sou alguma coisa, mas é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele é que me ama. Orar torna-me íntimo do meu maior amigo. Terceira razão, porque acho que, sabendo isso, eu vou querer orar mais. Eu vou buscar orar mais. Eu vou querer orar mais. Primeiro, porque é terapêutico. Aquilo me cura. Segundo, porque aumenta a minha intimidade com o ser mais sublime do universo, Deus. Terceiro, porque Deus gosta de ouvir a minha voz. Deus gosta de ouvir a minha voz, gosta de falar comigo, gosta de conversar comigo, gosta de ficar dando-me atenção. Deus gosta de conversar comigo. Por isso que, quando eu e você deixamos de orar, Deus sente saudades de nós. Deus sente saudades da nossa voz. Ele gosta de conversar comigo
e contigo. Ele gosta de ouvir a minha e a sua voz. É terapêutico, aumenta a nossa intimidade com Deus e Deus gosta disso. Orar é saúde para o corpo, para a alma, para o espírito, para as emoções. Orar é remédio completo para o homem se tornar completo. Nosso quarto arrazoando é para falarmos sobre uma coisa que todo mundo sabe que funciona, que precisa ser feita, mas que às vezes nós somos negligentes. É sermos agradecidos. Agradecidos. Quando eu era mais jovem, eu sou jovem, né? Você está vendo aí que eu sou jovem. Mas quando eu era mais jovem, na nossa denominação, havia cultos em ações de graças. E o que era um culto em ações de graças? Era um culto que eu promovia na minha residência, chamava a igreja toda, a rigor naquela época chamava logo toda a igreja. Primeiro não eram igrejas tão grandes, né? Ou então chamava um grupo de irmãos e eu iria lá agradecer a Deus. Então, meus irmãos, é um culto em ação de graças, e aí eu dizia, né? Por alguma bênção específica ou não. Mas o certo é que eu me reunia com minha família, com pessoas da minha casa, da minha parentela, e com o maior número de irmãos da igreja, e fazíamos ali um culto em ações de graças. Ou seja, era um culto de gratidão a Deus. O tempo foi passando, e esses cultos deixaram de acontecer. Não sei se aí ainda, na sua região ou na sua igreja, isso acontece. Mas por aqui, por onde tenho passado, isso não acontece mais. E agora, durante a pandemia, aí pronto. Não pode, não deve, é um risco, e pronto. Já não acontecia e agora não vai acontecer mesmo. Mas você sabe que quando nós somos agradecidos, nós abrimos mais as portas para outras bênçãos. Sabe ou não sabe? Ah não, mas eu só vou dar um culto em ação de graças se a bênção for grande. Tem que ser uma bênção daquelas assim, de lascar o cano. Mas é cano grosso, não é um caninho assim não, é um cano assim, pelo ar que respiramos. Devemos agradecer a Deus ou não? Ah, mas isso é uma bênção boba, porque todo dia eu respiro, toda hora eu respiro, todo instante eu respiro, eu não vivo sem respirar. Então essa bênção é uma bênção muito grande. É uma bênção de lascar o cano. É o ar que respiramos. Há pessoas que ficam aguardando, não, se tal coisa acontecer, se for esta bênção, eu vou mandar um bilhetezinho lá para o púlpito hoje, ó. Ofereço esse culto em ação de graças por uma bênção que Deus me deu. Às vezes até menciona a bênção. Aí a bênção tem que ser um carro novo, zero, um carro de grande porte, um carro caro. Porque se for um carrinho velho, não, isso aí não. Isso aí não é bênção não. Vou esperar aquele carro, aí sim. Você já viu alguém levar à igreja, ao púlpito da igreja, ao pastor da igreja, as chaves de um carro velho que ele conseguiu com muito trabalho e agradecer a Deus por aquilo? Você já viu? Eu nunca vi, não. E eu sou jovem, repito, quero ver. Aguardo ver. Mas até hoje é um carrão. Não, nem vou dizer aqui o nome do carro, eu nem dou conta de falar o nome dos carros. E aí aquela chave vai ser apresentada de novo, porque é uma bênção. Sejamos agradecidos a Deus. Oração de gratidão a Deus por tudo. Tudo. Graças a Deus. Há um hino
antigo que diz que nós devemos ser gratos a Deus, até pela dor, e por tudo, cantarmos a Ele sinceros louvores, porque estamos aqui porque Deus é bom, vivemos porque Deus é bom, respiramos porque Deus é bom, existimos porque Deus é bom, e mesmo na dor, Deus é bom, continua sendo bom, e Ele cuida de nós. Uma hora vamos sair desta terra, e não há quem não vá sair, a não ser quem seja arrebatado. Mas até isso acontecer, nós vamos sofrer aqui. Mas sofremos não é porque Deus não é bom, não. Nós sofremos porque nós somos humanos. Humanos sofrem. Estão sujeitos a tudo e mais um pouco. Mas Deus nunca nos abandona na nossa humanidade. É aí que aparecem, que surgem os milagres, ações de Deus dentro da nossa humanidade. Deus age. Mas ainda que Ele não haja do jeito que eu quero que Ele haja, Ele é Deus. Como diz aquele hino do Adelino Bassal, né? Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Mas se eu não for, Ele é Deus. E eu dependo dEle. E eu agradeço a Ele. Porque sem Ele, ai de mim aqui. Ai de mim aqui nesta terra. E ai de mim fora desta terra, na eternidade. É tudo por Ele, para a glória dEle. Eternamente. Amém. Nosso quinto arrazoando aqui, a oração pela gratidão do conhecimento. Paulo ora, porque os efésios, os irmãos em Éfeso, tenham conhecimento do projeto de Deus, das revelações de Deus, do plano de Deus, do que Deus quer para eles individualmente e para eles como igreja. Agradecer a Deus porque nos descortina o conhecimento, torna o conhecimento acessível a nós. Conhecimento dele, conhecimento dos seus planos, conhecimento do que ele tem para nós, conhecimento do que ele quer para nós. E eu quero destacar aqui, dentro deste projeto de Deus para nós, que na prática há 4 tipos de oração e nós precisamos praticar todas elas, todo o tempo, como falamos no primeiro arrazoando. Primeiro, a oração de adoração. Este é o primeiro tipo de oração, de adoração. Adorar a Deus, porque sabemos quem Ele é. Adoramos a alguém pelo que Ele é. Por isso, só Deus é adorado. Ninguém, nem nada mais. A origem deste verbo, adorar, é prestar culto ao ser que é único. Por isso que, indevidamente, nós podemos usar o verbo eu adoro viajar, eu adoro comer lasanha, mas na verdade é no sentido de gostar muito. Adorar mesmo é só a Deus, que é o único ser eterno. Oração de adoração, reconhecer quem Ele é. Onisciente, onipotente, onipresente, Criador dos céus e da terra, Alfa e Ômega, princípio e fim, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Consolador, o renovador de nossas forças, a nossa bandeira, a nossa ousadia, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Deus é adoração, oração de adoração. Segundo tipo de oração, oração de louvor. Nós louvamos alguém pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele fará.
No caso de Deus, podemos louvá-lo pelo que ele já fez, pelo que ele está fazendo, pelo que ele faz e pelo que ele fará. No exercício de fé, podemos louvar a Deus. Ele nos salvou, nos libertou, nos transformou, nos deu um novo nome, nos deu condições de viver uma nova vida. Ele nos regenerou, ele nos fez nascer de novo, ele nos colocou na igreja, ele nos aceitou como seu filho, feitos de Deus e tantos e tantos e tantos e tantos. Oração de louvor. Terceiro tipo de oração, de gratidão. É porque eu sei quem ele é, eu sei o que foi que ele fez e eu agradeço, 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 agradeço. Eu só agradeço. Como dissemos há pouco, até pela dor. Quarto tipo de oração, a súplica. E a súplica se subdivide em dois tipos de súplica. A súplica que eu faço por mim mesmo, quando eu estou precisando de alguma coisa, e a súplica que eu faço pelos outros. A súplica que eu faço pelos outros chama-se intercessão. É claro que nós, às vezes, gastamos muito tempo pedindo só para nós mesmos, né? A súplica por nós mesmos. Está errado? Está errado em relação ao tempo. Pedir para si próprio não está errado. Para os seus, sua família, sua casa, seus negócios, seus planos, seus projetos. Não, mas eu só peço para mim, eu estou olhando só para o meu umbigo. Eu preciso interceder mais, eu preciso orar mais pelos outros. Porque você sabe que quando o outro é abençoado, eu também sou. Porque nós somos um em Cristo. Somos membros do mesmo corpo. E se eu intercedo, alguém intercede por mim. Você sabe que quanto mais nós intercedemos, mais abençoados nós somos. Então, se alguém quer orar por meia hora, 40 minutos, 1 hora ou mais, você pode fazer essas 4 orações de adoração, de louvor, de gratidão e de súplica para si e para o outro. E aí, orar meia hora, 40 minutos, é pouco tempo, porque nós temos muito assunto. Agora você quer ver eu orar 3 minutos e achar que eu orei uma eternidade. É porque eu não adoro, eu não louvo, eu não agradeço. E eu só peço para mim. Em 10 minutos já falei tudo. Você quer orar mais? Adore, louve, agradeça, suplique pelos outros e também por si. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que oram em todo o tempo. E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.